Olá, turma! Mestre Mário chegando ao CIEX com resolução de questões da banca Legale, contemplando a primeira ortografia. Antes disso, inscreva-se neste canal, observe aqui na descrição do vídeo o link do nosso site, cienciaexata.com, conheça lá os nossos cursos. De acordo com o sistema oficial vigente, emprega-se de forma correta o hífen em qual alternativa? Será que autoidolatria contra espião, autorretrato com 2 R's? Será que é isto mesmo? A gente precisa ver aqui. Trouxe um breve resumo. Você já me ouviu falando da regra dos opostos se atraem, não é isso? Ou seja, quando o prefixo terminar em uma vogal e a palavra da frente começar com a vogal diferente, os opostos se atraem. Aí vamos escrever junto. Autoescola, antiaéreo, semiárido. Os opostos se atraem, então, quando o prefixo terminar em vogal e a segunda começar por uma vogal diferente. Autoescola, que você vê escrito separado, não é, é junto. Mas se o prefixo terminar com a mesma vogal, aí é separado. Os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Anti-inflamatório, micro-ondas. E agora, eu falei aqui ainda há pouco, será que é isso mesmo, com 2 R's, com 2 S's? Quando a palavra da frente começar com R ou S, observe aqui, se o prefixo termina em vogal, a palavra da frente começa com R ou S, você não vai usar o hífen e vai dobrar a consoante. Olha aqui, mini, saia com 2 S's, antirrábica 2 R's e antissocial 2 S's. Você vai se lembrar, mas antigamente, mestre, era mini, saia, era mesmo. E hoje não, porque terminou com vogal, a palavra da frente começou com R ou S, você vai dobrar. Então, autoidolatria, aí você vai falar, os opostos se atraem. Terminou com a vogal, começou com outra. Contra-espião, terminou com a vogal e começou com outra. Vice-almirante, terminou com a vogal e terminou com outra. Se o português fosse exato, era fácil. Então, aqui está correto, aqui está falando, emprega-se devidamente o hífen. Em qual das alternativas nós vamos usar hífen? Autoidolatria está correto. Prefixo alto, a palavra da frente começou com outra vogal. Os opostos se atraem. Contra-espião, terminou com a vogal, começou com vogal diferente. Os opostos se atraem, tudo junto. Contrassenso, então terminou com vogal, o prefixo, a da frente começou com S, o que você faz? Você dobra o S, correta? Auto, estranho, né? Auto terminou com vogal, a da frente começou com R, autorretrato. Então aqui também não uso o hífen e a alternativa E está correta. Eu falei ainda há pouco, terminou com a vogal e começa com outra, mas aí vem as exceções. Então apareceu vice, apareceu ex, que as bancas cobram muito também, você já sabe, eu vou sempre usar o hífen, correto? Vice e ex sempre uso o hífen. Então, o correto seria o quê? Vice-almirante, correto? Com hífen. E vamos à próxima. Questão da banca Legale, como podemos ver aqui, qual alternativa preenche de forma correta e na ordem as lacunas do texto? Será que aqui em cima eu falo que A é com H ou é com acento indicativo de crase? Será que é o A normal? Veremos já. E também aqui nós temos que deve levar a alguma coisa, A com acento indicativo de crase ou não. E também aqui no último, menos porque, aqui na sequência. Será que é um porquê junto? A conjunção explicativa ou causal? Será que é o porquê separado? Então aqui já vamos começar pelo A. Você já sabe quando eu uso A com H e quando eu uso A normal? Então você vai observar aqui, trouxe uma breve explicação para vocês. O A é um artigo definido que vem antes do substantivo. Ok? A sem acento. A normal. Se eu disser, por exemplo, a mulher, artigo definido. Ele indica um fato que vai acontecer ainda. E ele também pode ser utilizado na indicação de distância. Então, A sem acento, sem H, é o quê? Aquele artigo que pode ser utilizado para uma ação
futura, como fala aqui, que irá ocorrer, ou então para distância. Ele chegará daqui a pouco. É algo futuro, sem crase, sem H. Eles moram a 2 metros daqui. Isso aqui está indicando uma distância. Agora, o A com H e acento. Ele é utilizado o verbo haver no sentido de existir e ele é impessoal. Que quer dizer que o verbo é impessoal, caro concursando? Que ele vai ser sempre empregado na terceira pessoa do singular. Nada de terceira pessoa do plural. Então, havia muitas pessoas na festa. Nada de haviam muitas pessoas na festa. Havia, correto? E também ele pode ser utilizado para indicar tempo passado. Observe aqui, tempo decorrido. Então, verbo haver, terceira pessoa do singular impessoal, quando estiver no sentido de existir, e ele também pode ser utilizado indicando tempo passado. Há muita expectativa na sua chegada. Então, eu poderia falar o quê? Existe muita expectativa. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. As bancas também cobram muito este verbo haver, indicando o tempo passado. Moro em São Paulo há 10 anos. Você pode fazer o quê? Substituir por faz. Moro em São Paulo faz 10 anos, correto? Então, quando a gente volta aqui à questão, observe, o novo marco foi uma iniciativa do Banco Central que há 10 anos tem cumprido. Então, aqui indica o quê? Que é uma ação que está ocorrendo. Aqui é tempo passado, quando eu falo que tem cumprido. Então, já venho aqui e já consegui descartar 3 alternativas. Essa mudança deve levar à criação com crase ou não? Uma dica que deixo lá nos cursos também é esta. Comece pela mais fácil. Tenho dúvida aqui. Poderíamos ter começado pela crase. Quem leva, leva a algum lugar. Mas o A de criação vai dar o quê? A com acento indicativo de crase. A crase não é a junção da preposição exigida pelo verbo levar, mas o artigo definido feminino que vem acompanhando o substantivo também feminino, criação. Então, pode levar à criação. Substitua a feminina por uma masculina, vai levar ao ato de criar. Deu ao aqui, eu já sei que é o quê? Se tem ao, terá, antes de uma masculina, terá crase antes de uma feminina. Então, aqui não tem crase, já gabaritei a questão aqui, sem sequer sofrer com a última alternativa, que é o porquê junto. Observe aqui também o uso dos porquês. Então, o primeiro porquê junto aqui sem acento é aquele das respostas e também quando for uma conjunção, que seja ela causal ou explicativa. Choveu porque a rua está molhada. Por que choveu? Choveu porque a rua está molhada. Então, isso daqui é uma conjunção. É o porquê junto, sem acento de resposta. Show de bola. Este daqui é o mais fácil, é quando for um substantivo, estará precedido de artigo, pronome ou numeral. Então, já vamos ver aqui. Não sei o porquê. O é artigo aqui. Então vem precedido de artigo, substantivo. Porquê é usado no fim das frases. Ele não veio, por quê? E este porquê aqui, separado e sem acento, utilizado nas perguntas lá no início. Por que você não veio à festa? Aqui, porque ele não passou no concurso. E esse é o caminho porque passei. Mas nesse segundo exemplo não tem aqui uma pergunta. Sim, quando puder ser substituído por pelo qual, você já sabe. Então eu vou usar porque separado. Esse é o caminho porque passei, pelo qual passei. Show de bola? Conseguiu já compreender aqui também o emprego dos porquês? Quando a gente volta às alternativas aqui, para o brasileiro, a brecha possibilita gastar menos porque, aí você já sabe, aqui, junto, não é isso? Porque ele poderá comprar a moeda no câmbio oficial. É conjunção, então é porque, junto. Então, corretíssima aqui, a letra D gabaritou a questão. Quantos dos seguintes vocábulos são acentuados pela mesma razão de espírito? Então, você já sabe, aqui está contemplando o quê? Acentuação, não é isso? Aí se tem acentuação, você já sabe, as palavras podem ser
oxítonas. Quando a palavra é oxítona? Quando a última sílaba é a tônica, você sabe, começa sempre da direita para a esquerda. Paroxítona. Quando uma palavra é paroxítona? Quando a penúltima sílaba é a tônica. E quando uma palavra é proparoxítona? Quando a antepenúltima sílaba é a forte, é a tônica. Eu sempre falo, tem acentuação, vocês comecem pelas proparoxítonas, espírito. Então, a antepenúltima sílaba é a tônica, então eu já sei. Espírito aqui, ela é qual palavra? Vou só circular aqui. Espírito, ela é uma palavra, o quê? Proparoxítona. Proparoxítona. Então, já facilitou aqui. Então, quais outras também são proparoxítonas? Acadêmicos. Então aqui quer dizer que o D é a antepenúltima sílaba, é a tônica, então ela é proparoxítona. Epíteto, não é isso? Observe aqui, novamente uma palavra proparoxítona. Notável, vamos fazer aqui. Notável. Então, notável, eu já sei que a sílaba tônica é qual? A penúltima, não é isso? Então, se é a penúltima, eu já sei que ela é o quê? Uma palavra paroxítona. Acentuamos as paroxítonas terminadas em L, R, N, X, PS, ON, ão, an também e outros. E agora, também. Também aqui a sílaba tônica é a última, então ela é o quê? Uma oxítona. E condiscípulo, aí você vem aqui, ó, condiscípulo, vamos aqui, ó, condiscípulo, vamos aqui também, tem mais uma separação. Condiscípulo, aqui então é a antepenúltima, então esta palavra também é o quê? Proparoxítona. Proparoxítona. Então aqui já facilita também. Então tem uma proparoxítona, duas, três. Apenas três delas, letra C, está correta neste caso. Conseguiu compreender? Espírito, proparoxítona, acadêmicos, epíteto e condiscípulo. Aí já facilitou também aqui. Letra C, corretíssima. Os vocábulos novidades e ilegal são formados, respectivamente, por qual tipo de derivação? Quando fala de derivação, o processo de formação das palavras prefixal, tem ele também sufixal, nós temos a parasintética, nós temos a imprópria e nós temos a regressiva, não é isso? Então, a gente precisa observar as palavras novidades e ilegal. Será que eu acrescento um prefixo, um sufixo a elas? Então, da palavra novo, do substantivo, do adjetivo novo, eu tenho o substantivo novidade. Então, este sufixo dade aqui, eu já vi que ele é acrescentado ao final da palavra. Se acrescentou ao final, eu já sei. Então, quer dizer que eu tenho aqui um sufixo. Se é sufixo, a primeira é derivação que sufixal. Facilitou demais aqui, legal, já gabaritamos a questão. Mas eu preferi começar por legal, parente da legale, não é isso? Legal, mas não é legal, aqui é ilegal. Então eu acrescentei um prefixo, eu acrescentei uma letra antes. Se eu coloco antes, é pré, não é isso? Pré-carnaval, então é ilegal, é derivação prefixal, respectivamente, ou seja, na ordem aqui, sufixal e prefixal. Conseguiram gabaritar? Se ainda não resolveram as questões, o PDF está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Resolva, depois assista a nossa correção. O verbo restringiam está conjugado em qual tempo do modo indicativo? Então, quando fala lá que eles restringiam, trouxe aqui a passagem, as mudanças removem barreiras que restringiam a circulação de moeda estrangeira no país. Primeiro ponto, eu já sei que se restringiam, esta frase aqui está no passado, ou seja, está no pretérito. Agora, é um pretérito pronto e acabado ou esta ação continuava acontecendo no passado? Elas restringiam. Então a ação que estava ocorrendo naquele tempo passado. É o mesmo caso de eu falar, por exemplo, eu estudava, não é isso?
É diferente de falar eu estudei. E é diferente de você falar também que elas restringiram. Opa, restringiram, pronto e acabou. Então, a dúvida maior aqui, pretérito mais que perfeito, é aquele do ra. Por exemplo, amara, bebera, pretérito mais que perfeito, anote aí no seu caderno, é uma ação que ocorre antes de outra ação também no passado. Futuro do presente, eu estudarei, eu passarei no concurso. É uma ação que ainda vai acontecer. Futuro do pretérito, eu estudaria, vai indicar também uma possibilidade aqui. Agora, pretérito perfeito, ele indica uma ação acabada no passado. E já o pretérito imperfeito, ele vai indicar o quê? Uma ação contínua que estava acontecendo no passado. Agora, quando eu falo lá que eles restringiam, eu vi que é algo que estava acontecendo naquele momento. Então, aqui eu tenho o quê? Um pretérito imperfeito. Se fosse pretérito perfeito, eu falava restringiram. Pronto, acabou a ação acabada, pretérito perfeito. Ação que continuava naquele momento, eu estudava, eles estudavam no ano passado, a ação no passado que continuava. Importantíssimo, interessante também aqui estes tempos do modo indicativo. Modo indicativo para as ações que ocorrem aí no nosso dia a dia de forma costumeira. Destacado no terceiro parágrafo, o termo para apresenta valor semântico. E agora, quando fala que para, vamos ver, a nova lei também aumenta para $10.000, cerca de 57 mil, o máximo que o viajante declara nos aeroportos na saída do país para o exterior. Então é importante você observar, quando a questão estiver contemplando preposição, palavras usadas para ligar termos, ligar nada de orações. A preposição ela não exerce uma função sintática, ela só vai ligar mesmo os termos, país para o exterior. Agora, tem conjunção, tem preposição, tem advérbio, você tem de observar o sentido das palavras que estão próximos, sentidos que elas estabelecem se forem as conjunções. Então, na saída do país, para onde? Para o aeroporto. Então, aqui eu já vi que é o quê? É um destino. Para onde esta pessoa ia? Para o exterior. Exterior, eu já sei, é um destino. Nada de modo, quando aparecer modo lá nos advérbios, faça a pergunta como. Maria andava lentamente naquele momento. Como Maria andava? Lentamente. Opa! Se fiz a pergunta com como, advérbio de modo. Tempo, você vai fazer a pergunta com quando. Ela chegou ontem. Quando ela chegou. E meio. Ele se feriu. Ele veio de carro. Então, o meio que ele veio. Finalidade é interessante, vou descartar também. Finalidade, a preposição para, pode ser utilizado com o sentido de finalidade. Pode ter o valor semântico de finalidade. Se eu disser, ele estuda para passar em um concurso. Ele estuda para passar. Qual que é a finalidade dele estudar? Passar. Então, quando aparecer a preposição para, acompanhada de verbo no infinitivo, que seja terminação ar, ou ir, você já sabe. Para acompanhado de verbo no infinitivo, vai indicar o quê? Finalidade. Então, aqui, destino é para onde ele estava indo, que é o exterior. Está gostando da nossa aula, concursando? Não deixe de se inscrever, ativar também o sininho, que nós temos aulas gratuitas semanais. Vá lá também ao nosso site, cienciaexata.com, conheça os nossos cursos. O vocábulo, contudo, pode ser substituído sem que houvesse alteração de sentido. Não pode alterar o sentido, Sem que houvesse alteração do sentido, a gente marca aqui no texto por, exceto. Então, o vocábulo, contudo. Posso substituir por quais? Só tem uma quando fala exceto, aquela que não pode substituir. Então, vamos ler aqui. Originalmente, os parlamentos não tinham a função principal de fazer leis, mas apenas e tão somente de autorizar a coleta de fundos
para o rei e fixar fórum para reclamações. Esta função, contudo, conservamos até hoje. Então, aí você já se lembra, você que está fazendo concurso, você já sabe. Ah, apareceu lá. Mas, o que mais? Porém, contudo, no entanto, entretanto, no entanto. Vamos colocar aqui, ó, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Aí você já sabe, elas andam sempre juntas, não é isso? Então, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, aí eu já sei. São o quê? As conjunções coordenadas, sindéticas, adversativas. Elas expressam a ideia de adversidade, de oposição também. Foi à festa, mas não dançou. Então, ideia de oposição. Então, mas, porém, todavia, no entanto, entretanto. Então, a única que não pode substituir aqui é enquanto. Por quê? Enquanto ele estudava, eu passeava, por isso ele passou e eu não. Então, enquanto expressa o quê? Uma ideia de tempo concursando. Lembre-se disso aqui. Agora, anote aí no seu caderno também. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. São as orações coordenadas, sindéticas, adversativas, que expressam uma ressalva, uma oposição, uma adversidade. Sobre o emprego de diferentes classes gramaticais, vamos marcar a alternativa incorreta. Será que memórias aqui é um substantivo? As memórias póstumas de Brás Cubas. Fascinante, adjetivo? Acredito que não sei. Começou é um verbo? Em que o levou, será que é um pronome? E o já, será que este já é uma preposição? É o que veremos aqui. Agora, as memórias, o a aqui é o quê? Um artigo. Palavra precedida de artigo é o quê? Um substantivo. Então, a certinho. As memórias, substantivo abstrato. Descarto porque eu preciso da equivocada. A vida de Jorge Amado é fascinante. Mas que pessoa fascinante, que livro fascinante, que aula fascinante do mestre Mário. Vou compartilhar, inclusive. Então, fascinante é o quê? Um adjetivo. Vai caracterizar o substantivo aula. Então, certo. Eu comecei, tu começaste, ele começou, nós começamos. Eles começaram. Aquilo que vai indicar uma ação é o quê? Um verbo. Então, já venho aqui, descarto porque está correta. Em que o levou a ser preso pela primeira vez. Será que é um pronome? O é um artigo. Já sei que o é artigo, mas será? A gente precisa de ver aqui. A vida de Jorge Amado é fascinante. Então, aqui nós estamos falando de quem? Fascinante. Mas o contexto familiar a torna muito mais interessante. Começou na militância política antes mesmo de lançar o primeiro livro, O País do Carnaval, em 31. Um ano antes já estudava Direito no Rio de Janeiro e atuava como membro do Partido Comunista Brasileiro, o que o levou a ser preso. Aí você vai falar assim, mas o que o levou? E agora? Que levou quem a ser preso? Quem foi preso? Estamos falando de quem? De Jorge Amado. Então, olha aqui. Que o levou. Levou quem? Jorge Amado. Então quer dizer quando vem como complemento, aqui complemento porque eu tenho um verbo, não é isso? Quando vem substituindo um nome que seja um objeto direto ou um objeto indireto, um complemento verbal, eu tenho o quê? Um pronome oblíquo átono. Então certinho aqui é um pronome oblíquo átono. Então, aqui já ficou mais fácil, porque ele exerce a função de complemento. Levou Jorge Amado, levou ele. Eu não posso falar levou ele. Os pronomes oblíquos retos exercem a função de sujeito. De complemento verbal é o, a, suas variações, me, te, se, nos, vos, lhe ou lhe, se eu tiver o quê? Um verbo transitivo indireto. Alternativa D, correto? Eu preciso dar errado. Em um ano já estudava direito. Preposição é a palavra que vai ligar os termos, correto? Agora, eu preciso compreender aqui. Ele já estudava direito. Se eu disser assim, um ano antes estudava direito. Um ano antes já estudava direito.
Então, aqui você observa que está modificando o verbo. A palavra que modifica o verbo é o quê? Um advérbio, que seja modo, tempo, lugar, dúvida, ok? Intensidade. Agora, então, advérbio é a palavra que vai modificar o ava, o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Está lembrando disso? Então, neste caso aqui, na alternativa esta palavra já é um advérbio e nada de preposition. Vamos marcar a alternativa que apresenta uma oração que é emprego inadequado da vírgula. Caro concursando, não sei se você já assiste às minhas aulas, FGV, VUNESP, SESGRAN Rio, são inúmeras as bancas que a gente traz aula aqui para vocês, aqui no canal do Mestre Mário, temos também o canal Ciência Exata, inscrevam-se lá. Primeira coisa que falo sempre, questão que está contemplando vírgula, você vai fazer o quê? Você vai se lembrar do SVC. Então, quando eu falo lá, José, o irmão mais novo de Andressa, será que eu posso usar esta vírgula aqui? Então, na sua prova tem vírgula, você vai escrever SPC. Nada disso, você vai escrever o quê? SVC. Se não pode SPC, você não quer SPC, por isso está estudando, vai passar no concurso, você também não pode SVC. O que é o SVC? SVC é quando você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Quando eu falo aqui, José, o irmão mais novo de Andressa, foi convocado. Aqui eu tenho o quê? Esta locução verbal, foi convocado, não é isso? Então, você identifica o verbo e aqui está o sujeito. Moça, você deixou, vamos ver aqui, a votação foi encerrada, aqui nós temos no entanto, e vamos aqui já resolver a questão. José, o irmão mais novo, quem foi convocado? José, o irmão mais novo. Então, eu preciso de marcar a alternativa errada. Aqui nós temos o sujeito e o verbo. Se entre o sujeito e o verbo aparecerem duas vírgulas, provavelmente está correto. Provavelmente é um aposto, que é o caso aqui, esse aposto explicativo. Quem é José? O irmão mais novo de Andressa. Está explicando quem é José. O aposto, ele virá separado por duas vírgulas. Então, essa está correta. Moça, você deixou cair sua carteira. Isso aqui é aposto ou vocativo? Vocativo. Eu uso a vírgula também para o vocativo. Vocativo é chamar. Quando você chama, você fala direto com a pessoa. Quando eu falo, moça, quando eu falo concursando, vírgula, estude aqui no nosso canal. Eu estou falando direto com você, eu estou evocando, eu estou te chamando. Então, eu uso também a vírgula com o vocativo. Maria, empreste-me seu lápis. Estou falando direto com a pessoa, uso a vírgula. A votação foi encerrada, no entanto, não houve a divulgação do resultado. Quando aparece aqui o quê? Uma conjunção adversativa intercalada, ela vem separada por vírgula. Então, aqui está corretíssimo. A votação foi encerrada. No entanto, não houve a divulgação do resultado. Loiva prefere correr a pé, Milena de bicicleta. E agora? Neste caso aqui, o emprego da vírgula também está correto, porque aqui eu suprimi um termo, é o que eu vou chamar de elipse, quando você suprime um termo que geralmente é um verbo e é de fácil compreensão, você vai identificá-lo facilmente. Ela prefere correr a pé. Maria prefere, não é prefere, o verbo vai ser o quê? Maria prefere correr de bicicleta? Pode ser também. Então, neste caso que Maria prefere correr a pé, Milena prefere correr de bicicleta. Então, aqui você observa que esta locução verbal aqui, prefere correr, ela foi suprimida. Então, isso eu retirei. Aí eu coloco aqui uma vírgula para evitar a repetição. Ela prefere correr a pé. Milena prefere correr de bicicleta? Ah, ficou cansativo. Então, faço que eu retiro o verbo, coloco a vírgula. Ela prefere correr a pé. Milena de bicicleta. Emprego da vírgula, corretíssimo. O valor doado possibilitou o quê? A compra. Ah, sim. Ali o mestre falou de quê? De SVC.
Então aqui nós temos o sujeito, não é isso? E aqui eu tenho o quê? O verbo, e aqui eu tenho o quê? O complemento. Então possibilitou o verbo transitivo direto. Aqui a compra é o quê? Um objeto direto. Então, quando eu separo o SVC, que seja o sujeito do verbo, ou o verbo do complemento por vírgula, está errado. A alternativa é erradíssima. A compra de frutas, legumes e verduras, o emprego da vírgula está correto, porque aqui são os termos que exercem e possuem a mesma função sintática. Então, eu uso a vírgula. Se eu disser fui ao mercado e comprei arroz, sintática, arroz, batata, arroz, vírgula, batata, carne, macarrão, vírgula, aí fica fácil também para a gente já identificar e saber que são termos que exercem a mesma função sintática. Então, a alternativa E está errada porque eu usei o SVC.